Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Azik aqui. Mais uma aula sua, Colégio Referencial, terceiro ano do ensino médio. O que a gente vai fazer aí? Uma continuidade, lá a outra aula ficou um pouco extensa, até tirei um pedacinho ali. Mas a gente veio fazer o quê? Veio fazer os exercícios, que eu havia no final do vídeo, a gente tinha que ter deixado para você os exercícios da apostila e também aqui deixar uma tarefinha para você no final. Você vai ver que essa parte de formação de imagens em lentes é bem tranquila, não tem muito enrosco não, até porque tem um parentesco muito grande lá com a formação de imagens em espelhos esféricos, né? Existe uma similaridade aí, né? O espelho devolve a luz bate e volta, a lente promove refração, a luz bate e passa, né? Uma coisa que é bem legal da gente falar também, que eu não falei, mas não enfatizei, né? Existe um comportamento muito peculiar nas lentes, que aparece aqui na sua apostila na página, vou falar com exatidão para você, na página 262, na parte logo lá no começo ele coloca uma informação bem interessante. Em 90% dos exercícios, olha o que acontece. Você tem uma lente que ela é mais dura do que o meio no qual ela está inserido. O que isso quer dizer? Ela tem um índice de refração maior do que o meio externo a ela. Uma lente de vidro é muito mais refringente, muito mais dura do que o ar. Então funciona aquela regra que nós falamos lá no início da aula, lentes de bordas finas, né? Nessa condição da lente ser mais dura que o meio externo, né? Ela tem comportamento convergente, capta a luz e joga todo mundo para o foco, belezinha? Então, na 90% dos exercícios de bordas finas, né, e ela sendo naturalmente mais dura que o ar, o comportamento convergente. Lentes de bordas grossas, né? Lembra que eu falei? Lentes de bordas grossas, imersas no ar, vai ter um comportamento divergente. Borda fina, comportamento convergente. Borda grossa, comportamento divergente. Pois é, alguns exercícios vão pontuar uma coisa interessante, que é o que está bem no início da página 262 aí. E se eu colocar a lente como sendo um setor de alívio, o que isso quer dizer? Imagina aí que eu coloquei aí uma lente feita, sei lá, de um acrílico e deixei essa lente imersa num óleo, um óleo viscoso, muito mais denso do que o material da lente, muito mais refringente do que o material da lente. Então a lente se torna um setor de alívio, concorda? Faz sentido? Então, nessa situação que é o inverso do que acontece na maioria das situações, eu tenho uma lente de acrílico de vidro, deixo ela no ar, a luz bate, então ela é uma região de dificuldade, onde a luz vai sofrer refração. Em algumas situações, imagina aí essa situação que eu montei uma lente de acrílico que foi colocada dentro de um óleo denso. A luz tentou passar, né? E encontrou na lente uma região de alívio. Aí inverte o conceito. Se você tiver uma lente que é menos refringente do que o meio no qual ela está colocada, ou seja, menos densa, né? Aí inverte. O que tem borda fina vai ter comportamento divergente nessa situação, né? E se essa lente colocada aí também for uma zona de alívio, aí, né, for menos densa do que o meio, a de borda fina fica com comportamento divergente e a de borda grossa fica com comportamento convergente. Beleza? É uma situação aí que aparece em alguns exercícios. Belezinha? Vamos lá para a sua apostila agora, diretamente para a página... Acha a página. Página 269, quer ver? Vamos ver se eu lembrei. Exato. Exercício número 7 da página 269, eu falo assim, ó. Tânia, observa... Quem que é Tânia? Não importa. Tânia, observa um lápis com o auxílio de uma lente como representado na figura. Aí está aqui o olhinho da Tânia, está aqui a lente, né? Ele fala... Essa lente é mais fina nas bordas que no meio. Ó, ele está falando. É mais fina nas bordas do que no meio. Então ela tem o aspecto de uma lente convergente, certo? Normalmente. E a posição de cada um dos focos está indicada na figura. Considerando essas informações, é correto afirmar que o ponto que melhor representa a posição da imagem vista por Tânia é o... Ele quer saber se você, a partir de um esquema desse, uma mosca chata, você sabe construir a imagem. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Como é que era o negócio que eu estava falando? Acabei de falar isso. Ó. A lente é convergente, uma lente de bordas finas. E o objeto está entre o foco e a lente. Está entre o foco e o vértice, não é isso? Traçando os raios de luz, a imagem será mais próxima de quê? Aí o cara fala, poxa, como assim? Se entra paralelo, sai pelo foco numa lente convergente. Se entra pelo vértice, sai pelo vértice,
sem sofrer desvio nenhum. Lembra que eu falei disso na aula? Belezinha? Esses dois raios não vão se encontrar, não vou ter uma imagem real. Mas, se eu prolongar esses raios aqui que passaram para dentro, para esse lado de cá, e esse aqui também, né, fizer um retrospecto dele, um prolongamento para cá, eu consigo identificar uma imagem bem grandona, imediatamente aí, ó, atrás do objeto, mas não tão longe para estar perto de P, né? Já vai estar aqui bem na vizinhança do ponto Q de queijo. Então fica aí que a pergunta foi essa, né? Considerando essas informações, é correto afirmar que o ponto que melhor representa a posição da imagem vista por Tânia é o ponto Q de queijo. Belezinha? Está marcado ali o ponto Q, que fica sendo a letra B de bola. Belezinha? Construção, formação de imagem, sucesso. Olha aí. Questão de número 5, que aparece na página 26... Cadê? Página 268, questão de número 5. Dá uma olhadinha nela aí, ó. Vê se você consegue ler com ela. Classificamos as lentes em relação... Aí ele vai fazer a análise das proposições a seguir e ele vai falar aí algumas coisas acerca disso. Classificamos as lentes em relação ao seu formato e em relação ao meio no qual elas estão imersas. Olha aí, ó. Exatamente essa situação que eu acabei de colocar para você. O meio aonde a lente está imersa influencia no comportamento óptico dela. Para daí eu chamar ela de convergente ou lente convexa, né? Convergente a lente convexa ou divergente lente côncava. Beleza? Então presta atenção nessa classificação aqui, ó. Classificamos as lentes em relação ao seu formato e em relação ao meio no qual elas estão imersas. Perfeitamente correta. A primeira tá ok. Segunda, quando desejamos concentrar os raios luminosos que vêm do Sol em um único ponto, deixa eu ler por aqui que eu acho que está melhor. Em um único ponto, podemos utilizar lentes de bordas grossas, desde que elas estejam imersas em um meio de índice de refração maior do que o seu. Perfeito. Eu consigo usar uma lente de borda grossa para ter um comportamento de convergência num único ponto? Consigo. Basta que eu use a lente num meio que seja mais denso, mais refringente do que o material da própria lente. Então essa segunda também está correta, belezinha? Terceira, para que a imagem conjugada de um objeto seja nítida, devemos levar em consideração a espessura da lente e a maneira com que os raios incidentes chegam a ela. Perfeito, também está correta, né? A gente viu isso ali na formação de imagens lá, demos bastante ênfase nisso. Quarta, lentes esféricas são usadas em instrumentos ópticos para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, devido ao fato de a luz sofrer dispersão ao atravessá-las. Não. Se for uma lente de bom material, uma lente relativamente pequena, a dispersão não é muito relevante, não. Então a gente marca incorreta. Se a lente é delgada, praticamente a gente não tem a dispersão. Dispersão é aquele fenômeno que gera lá aquele multicolorido ali, né? Quinta, uma lente convergente possui sempre os raios de curvatura iguais nas suas faces. Na didática do dia a dia dos exercícios, a gente desenha igual, né? Assim, para dizer, uma lente aqui, a gente pega assim, swing swan, né? Faz um negócio, né? A biconvexa. Só que isso não é necessariamente verdade. Veja aqui que ele está falando que possui sempre os mesmos raios de curvatura. Isso é mentira. Até pontuei isso lá quando eu falei da equação do construtor de lentes, né? Você podia ter um raio de curvatura para uma face, um raio de curvatura para outra face da lente. Lembra lá? Eu falei de divergência e da equação de construção de lentes, né? Dos fabricantes de lentes. Então aqui eu fiquei com correta 1, 2 e 3. Resposta correta, letra C, B de bom, de boa leitura, né? Letra B, apenas as proposições 1, 2 e 3 são verdadeiras. Bora para frente. Questão de número 2 eu coloquei aí. Questão de número 2, passa onde, meu Deus? Questão de número 2 da página 268, na mesma, eu estou indo do fundo para frente, né? A quinta estava na página 268, essa 2 também está na página 268. Dá uma lida aí no bagulho. Uma lente convergente de vidro possui distância focal f quando imersa no ar. Essa lente é mergulhada em glicerina. Já começou a magia de querer botar a lente num outro meio que não seja o ar. Essa lente é mergulhada em glicerina, um tipo de álcool, com índice de refração maior que o do ar. Então a lente vai ter aí o papel de ser uma zona de alívio, né? Mais ou menos. Considerando-se que o índice de refração do vidro é o mesmo da glicerina, aí que beleza. Empatou, ele colocou na glicerina que tem 1,5 e o vidro também tem 1,5. Veja lá,
Conclui-se que o diagrama que representa o comportamento de um feixe de luz incidindo sobre a lente imersa na glicerina é o seguinte. Eu coloquei esses 5 casos para você aqui. Pessoal, tá tendo uma coisa interessante aqui. Ele está deixando a lente imersa num local aonde o meio tem o mesmo índice de refração. É 1,5 para o meio e 1,5 para a lente. 1,5 para o meio e 1,5 para a lente. Né? Então você não vai ter diferença, ela não vai enfrentar um novo índice de refração. Então, pasme, ela vai simplesmente, né, como o índice de refração da lente e da glicerina são iguais, não há desvio. Então fica sendo correta a letra E. Fala, caraca, mano, ele ignora a lente? Ignora, porque é como se a glicerina, que é o que está ao redor, e a lente fosse a mesma coisa. A luz enxerga no meio essa dificuldade, essa refringência. Se é 1,5 para os dois, ela passa reto, sucesso no Brasil. Questão de número 5, a última questão que aparece aí para nós nessa nossa aulinha. Essa quinta questão aqui, ela aparece na sua apostila na página 267. Página 267 aparece essa questão aí, ó. Uma questão boa, inteligente, hein? Fotógrafos amadores e profissionais estão utilizando cada vez mais os seus smartphones, que inclusive eu estou usando agora para gravar essa aula, para tirar fotografias. A melhora na qualidade das lentes e dos sensores ópticos desses aparelhos está popularizando rapidamente a prática da fotografia. Foco automático, embelezamento, as pessoas falam, eu sou fotógrafo. Né? Mais ou menos, né? Então olha lá, a prática da fotografia e o número de acessórios e lentes que se acoplam aos aparelhos só cresce. Você que usa telefone, smartphone, sabe do que eu estou falando. O experimento foi conduzido a fim de produzir um acessório que consiste de uma lente convexa, provavelmente convergente, as duas bordas estufadas aí para fora. A distância D, presta atenção agora, a distância D da imagem real formada por um objeto posicionado sobre o eixo e a distância Dzão até ela foi anotada em um gráfico. Olha lá, a distância D da imagem formada por um objeto posicionado sobre o eixo da lente a uma distância D até ela foi anotada no gráfico. Então o que ele está falando? Que é como se eu olhasse a equação de Gauss e observasse esse Dzinho como sendo pelinha, a distância da imagem até a linha. Até a lente, até a linha. A distância da imagem até a lente. Então eu pelinha como se fosse o Dzinho, né? E ele está falando a história de um objeto posicionado sobre o eixo numa distância D. O objeto está posicionado numa distância D, então esse cara é o P. Então esse cara é o pelinha, esse cara é o P. A figura que representa de forma correta o resultado do gráfico desse experimento é como é que eu vinculo o P e o pelinha, que ele não falou nesses termos aqui, ele chamou de Dzinho para o pelinha e de Dzão para o P. Aí você fala, cara, qual desses gráficos aí que me salva? Eu falo, calma. Vamos pensar numa coisa? Falei disso daqui no vídeo, né? Na nossa aula anterior. Equação de Gauss, uma fimose, um pênis mais uma pelinha. Lembra disso? Equação do aumento linear transversal, tamanho da imagem, tamanho do objeto, menos pelinha sobre P. Como é que isso pode me ajudar a achar a resposta correta ali? Vamos ver? De acordo com a imagem real para 2 pontos na lente convexa, temos a seguinte construção de imagens. Você que observou a aula, você notou que a proporção que eu vinha trazendo o objeto para perto lá, quando era real invertido e menor, real invertido e igual, real invertido e maior, a proporção em que eu venho trazendo o objeto para perto do espelho, da lente, quando eu venho trazendo um objeto para perto da lente, o meu P vai diminuindo. Né? Não é P, distância do objeto até a lente? Então o que acontece? Quando eu venho diminuindo esse P, o pelinha vai aumentando, porque a proporção que ele vem vindo, a imagem vai se afastando. Observa todos os desenhos, todos os slides na sua apostila aí também, na página 264 e 265. O objeto vem chegando perto e a imagem vai crescendo e vai se afastando. Olha aqui, eu coloquei essa situação, ó, to in, to on. Quando eu trouxe ele para cá, ó, olha a imagem, cresceu um tantão e foi para trás. Então eu concluo que se o D, se eu afasto, né, o objeto, ocorre uma aproximação e o inverso do raciocínio, que é o mais fácil na minha opinião. Se eu aproximo o objeto da lente, a imagem vai crescendo e se afastando.
Existe uma relação inversamente proporcional. E é isso que vai salvar o seu couro. Nota-se que à medida que se aumenta a distância Dzão, né, que seria o P, né, esse P aqui, ó, que se aumenta a distância D, a distância da imagem D fica menor, sendo as duas inversamente proporcionais, que é isso que eu estou falando aqui. Né? Com isso, o gráfico correto entre essas duas distâncias apresenta uma curva chamada hipérbole. Olha lá. Por que isso, Zazik? Ué, porque eu tenho ali a equação de Gauss, né? Até dei um zoom aqui, ó. Fiz twin, ó. Troquei agora, vamos falar a verdade. Quem que era o P, a distância do objeto até a lente? Né? Eu chamei de Dzão. Quem que era o P', a distância da imagem até a lente? Então vamos colocar na situação contextualizada do exercício. Dzão e Dzinho. Quando eu diminuo a distância do objeto até a lente, a imagem vai ficando cada vez mais para trás. Certo? Então se um cresce, o outro aumenta. Então presta atenção, ó. Isso aqui ó, tem que dar um número. 1 sobre Dzão tem que ser igual a 1 sobre Dzinho, 1 sobre F. Prestou atenção? E existe essa relação de ser inversamente proporcional. Esse foco não muda, né? Esse valor aqui de 1 sobre F não muda. Vai vendo o que acontece. Se eu tenho 1 sobre Dzão e esse Dzão tem um valor pequeno, ou seja, significa que o meu objeto está bem próximo da lente, presta atenção. Se esse D é pequeno, 1 dividido por 0,5, 0,2, numa fração, quanto menor o denominador, maior é o quociente. Não é? 1 por 1, 1 por 2, meio. 1 por 3, 0,33. 1 por 4, 0,25. 1 por 4, 0,25. Tá pegando a ideia? Pensa. Se quanto maior, numa fração, se quanto maior o denominador, menor é o valor que está representado ali, qual é o raciocínio inverso? Quanto menor o denominador, maior é o valor que está aqui representado. Consegue ver? 1 quarto, 0,25. 1 terço, 0,3. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 1, 1. Então, quer dizer, a proporção que esse cara diminui, esse valor, essa fração inteira, ela aumenta. Beleza? Só que isso aqui está amarrado. Isso aqui mais isso aqui tem que dar 1 sobre F. Como é que eu resolvo isso? Se esse cara aqui, a proporção que o denominador cai, isso aqui vai ficando um número maior, pensa comigo. Esse cara tem que dar um jeito de compensar isso ficando cada vez menor. Se ele está ficando cada vez menor, como é que eu faço isso aqui ficar cada vez menor? Aumentando o denominador. Então, na mesma proporção que o Dzão diminui, o Dzinho aumenta. A proporção em que eu vou deixando ele cada vez mais próximo da lente, a imagem vai fugindo e indo para longe. Mas isso não é diretamente proporcional. O que está ligado nessa relação aqui, ó, de 1 sobre x, né, y igual a 1 sobre x, deve ter tido aula de matemática no 7º e no 8º ano, não é uma dependência linear, é uma dependência desse tipo aqui, ó. Uma dependência na forma de uma hipérbole. É só você acompanhar aqui, ó. Se o Dzinho vai diminuindo, olha lá, vai caminhando para cá, ó. Se o Dzinho vai diminuindo, o Dzão, perdão. Se o Dzão vai diminuindo, ó, caminhando para lá, ó. Se o Dzão vai diminuindo, o Dzinho dispara. Tá acompanhando? Ó, para lá, ó. Se o Dzão vai assumindo com valores cada vez menores, o Dzinho dispara. E o inverso é verdade. Se o Dzão cresce, ou seja, vem para cá, né? Se ele está crescendo, o Dzinho vai assumindo valores cada vez menores. É uma dependência na forma de uma hipérbole. Legal, né? Nenhum desses gráficos está demonstrando isso. Né? Esses dois aqui, então, coitados, estão enganados de... sai mosca. Né? A resposta correta vai ficar sendo a letra E. A única que mostra essa compensação entre Dzão e Dzinho, ou P e P'. Beleza? Como sempre, último slide é o slide da nossa tarefa do amor eterno, página 256, você vai fazer para mim 256, exercícios 3 e 4. Será? Perdão, pessoal, tá? Olha, mano, correção, é 266, tá? Aqui, ó, vou botar aqui um. É 266, né? Beleza, hein? 266 aqui, tá? 266. 266, você vai fazer para mim o exercício número 3, o exercício número 4. E depois você vai fazer para mim o 1 e o 2, tudo desenvolvendo habilidades. Belezinha?
266, 266, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.